tem um ponto que hoje a gente traz bem forte quando a gente vai fazer um processo seletivo, exatamente isso, né? Qual é a vivência que ele tem em relação a esse atendimento, né? Se é uma vivência de um cuidado compartilhado ou é uma vivência de um cuidado particular. Porque também não adianta a gente trazer para uma LPI um candidato que ele tem uma vivência só de um cuidado de um para um, e a gente, né, colocar ele ali num segmento onde ele vai fazer o atendimento de 4 ou 5 idosos, ele vai entender ali como uma sobrecarga. Da mesma forma, se eu acabo captando um candidato que ele tem um dinamismo, que ele é uma pessoa totalmente, ele, né, proativa, e ele fica sentadinho do lado do idoso, cuidando de um só. Uhum. Então, isso é um critério que a gente tem também hoje no nosso processo muito forte, é uma das perguntas que a gente faz, porque hoje a gente entendeu que isso norteia bem o que a gente está buscando e o que eles estão buscando, né? Alinhar as expectativas do contratante e do contratado. Então, isso para a gente é extremamente importante, né? Não tem como ser diferente. E é o que a Gabriela falou. Então, hoje, quando a gente vai buscar essa equipe, né, no mercado de trabalho, ou com essa equipe também nos busca no mercado de trabalho, é óbvio que a gente faz uma análise de currículo, né, a gente entende qual é o curso, qual é a base que esse candidato tem, mas a gente está mais preocupado com as intenções e as expectativas em treiná-lo lá dentro do que pegar ele, um profissional pronto, né, e colocar lá dentro. Por quê? A gente tem um selo DEPADO hoje, né? A gente tem alguns pontos relevantes que a gente acaba levando muito em consideração. Então, a humanização, o acolhimento, se tá bom para o cliente, tá bom para a gente. Hoje a gente estimula muito a autonomia, né? Então, às vezes, eles vêm com essa falsa expectativa do que um idoso em cima da cadeira de rodas ou em cima da cama é um idoso que vai dar menos trabalho. Então, a gente muda todo esse contexto, né? A gente explica para ele quais são as dificuldades de um idoso, né, com um grau de complexidade 3, né? Ele vai onerar muito mais os cuidados, né? Então, assim, a gente opta por ter mais candidatos com boa vontade e necessidade de aprendizado do que aquele que se diz já, né, maduro na trajetória profissional e, né, acaba achando que já sabe tudo. Então, para a gente, hoje, o nosso treinamento interno é muito mais forte do que essa experiência pré-DEPADO. Então, assim, a capacitação, eu vejo que ela impacta o cuidado e indiretamente ou diretamente, na verdade, impacta até a reputação da ILPI de vocês, né? Com certeza. Vocês lembram de algum exemplo de alguma coisa que um treinamento de vocês trouxe para um cuidador ou para algum profissional que tenha impactado no cuidado? O que vocês vivenciam no dia a dia que vocês veem e falam, putz, isso aqui é o jeitinho DEPADO, é o que a gente ensinou, assim? Eu tenho um exemplo, né, recente, né, de uma das nossas unidades, nessa de fazer supervisão, de cobrir férias, de cobrir, né, aquilo que a gente sempre fala, o gestor, ele tem que estar com a mão na massa e ele tem que estar ali, né, em cima, supervisionando essa equipe. E, em uma determinada unidade de idosos com complexidades um pouco mais avançadas, muitos idosos passando parte do dia no leito, né, e assim, idosos que eu via que tinha uma certa ainda reserva cognitiva ali, mas ficava 24 horas no leito, porque era acamado, porque usava dieta enteral e tudo mais. E aí eu passei um tempo naquela unidade e aí eu falei: "Eu não quero ninguém na cama, eu quero todos os idosos aqui na sala". A gente tinha uma idosa que estava ali no processo de iniciação de voltar a falar, e aí, quando a gente viu ela participando das atividades terapêuticas, ela falava, ela expressava sentimentos, ela expressava vontade. Então, eu até aproveitei essa ocasião e falei para a equipe, eu falei: "Olha, o tamanho da importância que vocês têm nessa visão", porque assim, não é porque é um idoso que ele tem uma dificuldade de mobilidade, eh, grau 3, né, um idoso com peso alto, né, que dificulta a própria equipe no trabalho, que ele deve ficar condenado a um espaço ali 24 horas, né. E olha o tamanho da evolução que a gente conseguiu em dias. Então é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, sai muito mais barato a prevenção,
né, a manutenção desse cuidado, do que a parte de tratamento ou a parte de reabilitação. Então, e eu não falo isso só com relação a dinheiro, né, não falo só com relação a aumento de mão de obra, eu falo com relação à qualidade de vida do idoso, né, esse impacto que ele não pode ter. Então, o treinamento e essa cultura, né, eu acho que é uma cultura, implantar a cultura do estímulo de autonomia, do estímulo de funcionalidade, do estímulo cognitivo e trazer isso para a equipe como um resultado satisfatório da profissão, além de cargo, além de financeiro, né, colocando em prática a nossa missão ali de humanização, o quanto que isso impacta. Agora eu volto na unidade, está todo mundo sentadinho, todo espertinho, né, cognitivamente, assim, já tem uma perda cognitiva importante, mas estão cognitivamente estimulados. Então, eu sei que é dia, eu sei que é noite, eu sei do movimento da casa, eu sei que está tendo uma atividade, eu estou ouvindo uma música, né? Eu estou conseguindo falar o que eu sinto, eu estou conseguindo expressar os meus sentimentos. Então, isso faz muita diferença. Isso faz parte do quê? De um treinamento incisivo e do acompanhamento do gestor ali direto, né, com a equipe, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, o exemplo do gestor, ele reflete muito na equipe. Eu sempre falo, isso aqui não está com a minha cara, tem alguma coisa errada, né? Então vamos arrumar, porque a equipe tem que estar com a carinha do gestor e tem que estar implantado na cultura da empresa. Isso é fundamental. Gabriela, então, eu vou aproveitar a sua fala e vou te fazer a seguinte pergunta. Qual que deve ser, então, a carinha do gestor? Porque, assim, eu entendo que, óbvio, né, vocês, como a gente já falou, é um case, né? Sim. Mas então, para quem está assistindo hoje e quer saber o que é a boa cara do gestor, né, que você trouxe aqui agora, o que as pessoas deveriam priorizar no seu treinamento e na cultura para conseguir ter o cuidado adequado para os seus pacientes, né, humanizado, seguro, etc. Eu acho que o gestor, ele precisa, acima de tudo, estar pautado. Eu acho que a técnica, o conhecimento, acho que é uma coisa fundamental. Então, ele tem que saber, né, qual é a função dele, que eu acho que isso é muito importante, qual é o papel dele, né, qual é o que a gente tem de diretrizes hoje, do que a gente trabalha, de geriatria e gerontologia. Então, quando a gente fala de geriatria e gerontologia hoje, a gente está falando do quê? De novo, né, a gente quer um envelhecimento ativo. Né? Então, a gente não quer um idoso ali depositado, quietinho, né? Eu vou lá, dou comida na boca dele, eu vou lá, levo ele na cadeira de roda, eu deixo ele na cama. Então, eu acho quais são os pilares da geriatria hoje? Estímulo de autonomia, estímulo de autocuidado, estímulo de funcionalidade, estímulo cognitivo. Então, o gestor ele tem que ter tudo isso muito na mente dele. Automaticamente, isso remete à humanização. Né, é cuidar do idoso pensando ali numa melhora de qualidade de vida dele. Se a gente pensar que a gente trabalha com doenças demenciais, né, os maiores casos que a gente tem são de doenças senis, mas sempre relacionadas ao processo demencial. É uma doença de perda. Eu vou perder, isso é certeza. Eu sempre falo para as famílias, gente, eu posso melhorar, né? Voltar lá naquele começo a gente não vai, a gente vai ter perdas diárias. Então, qual que tem que ser o foco do gestor? Essas perdas lentificadas, né? Perder pouquinho para dar tempo do organismo e do cuidado ser, como é que eu posso dizer, adaptado e esse idoso não perder qualidade de vida muito rápida. Então, o gestor tem que ter muito isso na cabeça dele, né?